capítulo de número 3 de Josué, nós vamos ler a partir do verso 1. Josué 3, a partir do verso 1. Quantos querem ouvir uma porção da palavra de Deus? Diga amém. Preste bem atenção. Diz assim o texto: Josué se levantou de madrugada, tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, e vieram até o Jordão e pousaram ali e alojaram ali antes de atravessar. E sucedeu que depois de 3 dias os oficiais foram pelo meio do acampamento, e eles ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca do pacto do Senhor vosso Deus, os sacerdotes e os levitas carregando, então saireis do vosso lugar e seguireis. Olha o verso 4, é aqui que eu quero pregar. Contudo, deixe uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproxime dela. Dessa forma vocês saberão o caminho pelo qual vocês devem ir, visto que nunca antes passastes por esse caminho. Diga comigo, eles vão passar por um caminho que eles nunca passaram. Vou repetir, diga comigo, eu irei passar por um caminho que eu nunca trilhei. Olha o que está dizendo. Deixe uma distância cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca, e não se aproximem dela. Dessa forma vocês saberão o caminho pelo qual vocês devem ir, visto que nunca antes, eles nunca passaram por esse caminho. Vocês nunca passaram por esse caminho. Eu quero ministrar essa noite sobre o tema caminhando no inédito de Deus. Caminhando no novo de Deus. Como caminhar no inédito de Deus? Um caminho novo, um tempo novo e um momento novo. Vamos para a Bíblia? Todos nós sabemos que Josué é a continuação do ministério de Moisés. Josué é um substituto. Josué capítulo de número 1, a narrativa nos mostra que Deus vai falar com Josué pela primeira vez. O povo está diante do Jordão, e diante do Jordão tem um grande desafio. Josué 1:1, coloca para mim, por favor. Existe um grande desafio diante deles, porque existe um Jordão. Assim como diante de Moisés também havia um mar vermelho, diante de Josué também existe um grande desafio. Nós entendemos aqui que Josué está esperando Moisés chegar. Há uma espera. Moisés está demorando para chegar. E Josué está esperando, na expectativa com que o seu líder chega. Toda a caminhada de Josué foi servindo Moisés, sempre. Moisés era um homem de uma movimentação muito cuidadosa e muito zelosa no que tange ao cuidado com Deus. Moisés sempre teve esse cuidado de caminhar na direção de Deus, sempre. Tanto que todo lugar que ele chegava, ele armava uma tenda e armava um altar. Ele sempre teve uma tenda para dormir e uma tenda para falar com Deus. Sempre teve. Porque a preocupação dele era sempre tentar entender qual era a vontade de Deus. Para onde eu vou me movimentar, o que eu devo fazer, qual é a vontade do Senhor. Essa sempre foi a preocupação de Moisés. Moisés também era um grande profeta, e por ser um grande profeta, ele estava sempre conectado com Deus. Porque o desejo de Deus era comunicar com o povo através do profeta. Era assim que funcionava na época. Deus não falava diretamente com o seu povo. Deus falava com o profeta, e o profeta passava as diretrizes ou o querer de Deus para o povo. Sempre foi assim. E Moisés sempre teve esse cuidado. Lembra daquele diálogo fatídico que Deus resolveu matar o povo? Deus resolveu aniquilar o povo. E Moisés se colocou entre o povo e Deus e disse: o Senhor não vai tocar nesse povo não. O Senhor não vai, ai do Senhor se tocar nesse povo. E Moisés convenceu Deus.
através da sua fidelidade. A ponto de Deus ser convencido por ele. Não que ele mudou os planos de Deus, porque Deus não muda os seus planos, mas Deus já conhecia o coração de Moisés e sabia que Moisés iria fazer exatamente aquele movimento que ele estava fazendo. Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés, eu não vou mais, a minha presença esse povo não vai ter, mas eu vou mandar um anjo para cuidar de vocês, para proteger vocês. Moisés estava preocupado porque esse povo não era um povo de guerra, não tinha material bélico, não tinha cavalaria de guerra, não era um povo acostumado a vencer batalhas, e no deserto tinha grandes desafios ainda para ser enfrentado. Mas Moisés olhou para Deus e disse: Senhor, a gente não aceita anjo, nós não queremos anjo. Senhor, se eu tenho crédito contigo, se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que me mostre os teus caminhos. Maravilhoso esse diálogo. E ele disse assim: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos deixe sair daqui. Josué acompanhou toda essa movimentação de Moisés. Ora ele passava na frente da tenda, Moisés estava dormindo. Ora passava diante da tenda, Moisés estava falando com Deus. Ora estava diante do povo, ouvindo Moisés comunicar com o povo. Ele sabia respeitar, admirar, era a maior referência que ele tinha. Só que agora ele está esperando o seu mentor, o seu líder, o seu tutor chegar. E o seu tutor não chega, o seu líder não chega, o seu mentor não chega. E Deus vai falar com ele pela primeira vez. Deus nunca tinha falado com Josué. Deus falava com Moisés. Deus vai falar com Josué. E olha o que Deus fala. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué. Depois da morte, o Senhor fala. O que acontece aqui? Um ciclo muda. Porque sempre que um ciclo muda, alguma coisa morre. Vou repetir. Sempre que um ciclo se finda, alguma coisa morre. Se tem algo morrendo dentro de você, é porque Deus está colocando ponto final num ciclo, para que um próximo ciclo chegue. Como assim, pastor Alisson? Eu vou explicar. A Bíblia diz que José precisou descer a rampa fria, precisou morrer para que Moisés surgisse. Agora Moisés precisa morrer para que Josué chegue. Sempre que Deus te levar para uma nova estação, algumas coisas vão morrer dentro de você, mas fique tranquilo, o que está por vir é maior do que aquilo que passou. Quem crê nisso glorifica o nome do Senhor. É sempre assim. Existe uma morte aqui e Deus vai se comunicar. Só que Deus agora se comunica no meio da morte. Deus se comunica no meio quando um ciclo se fecha. Olha a informação que o texto diz para nós. Quando Moisés morreu, o Senhor fala. Às vezes a gente está esperando que Deus fale, quando na realidade Deus está esperando que o que precisa morrer, morra de verdade. Lembra de Lázaro? Enquanto Lázaro morreu, Jesus não desceu. Às vezes aquilo que vai atrair o Senhor precisa de fato ser sepultado. Esse texto é maravilhoso porque ele mostra para nós, ele nos revela, ele deixa claro para nós que Moisés morreu, um ciclo se fecha. Aí Deus vai falar. E o que Deus fala? Olha o verso seguinte: Moisés, meu servo, está morto. Qual era a expectativa de Josué? Que Moisés chegasse. Qual era o desejo de Josué? Que Moisés viesse. Só que agora o texto está informando para nós, está deixando claro que Deus aparece, que Deus surge com uma palavra pontual. Primeiro, frustrando a expectativa de Josué. Moisés está morto. Sabe o que Deus está dizendo? O que você está esperando acontecer, não vai acontecer. Deixa eu te dizer uma verdade. Quando Deus permite que um ciclo se finde, Deus permite que algumas coisas morram, mas Ele também vai, de certa forma, frustrar as nossas expectativas. Tem coisas que você talvez está esperando Deus restaurar, e Deus está dizendo: não vou restaurar, eu vou fazer novo.
Tem coisa que você está esperando Deus, quem sabe, mudar uma história. E Deus está dizendo, não, eu vou continuar uma história, só que de maneira diferente. Porque Deus tem o poder de fazer tudo do jeito dele, da vontade dele. Josué, a Bíblia diz que Josué está esperando Moisés chegar. E a informação de Deus é, Moisés está morto. Sabe o que Deus está dizendo para Josué, pastor Alisson? Sepulta o que precisa ser sepultado. Coloque um ponto final naquilo que precisa ser. Irmãos, olha aqui para mim. Nós temos o desejo de ficar escrevendo história numa página que Deus já virou. Aprenda a colocar finais nos ciclos, para que Deus restaure uma nova história sobre a sua vida. Quem está comigo na mensagem, diga amém. Quantas vezes a gente se apega? Olha aqui para mim, irmão. Servir a Deus é praticar a arte do desapego. Vou repetir. Servir a Deus é praticar a arte do desapego. Se você tiver apegado a algo, Deus vai fazer com que você desapegue isso. Porque tudo aquilo que você se apega se torna seu ídolo. Ou você acha que idolatria tem a ver só com dobrar o joelho diante de uma imagem? Tem gente que a idolatria dele se tornou um passado de algo que não deu certo, e ele tornou isso um Deus na sua vida. Tem gente que a idolatria dele é uma expectativa que não foi correspondida, e ele ainda está apegado nisso, porque idolatria é você colocou algo no lugar que é de Deus. E Deus está dizendo, nesse lugar nada pode estar a não ser a minha presença. Está fazendo sentido isso? Diga amém. Aprenda a fechar ciclos. Aprenda a colocar pontos finais. A mesma vara que Moisés tocou para abrir o mar, o mesmo cajado que Moisés tocou no mar para que o mar se abrisse, foi o mesmo cajado que ele precisou tocar para que o mar se fechasse. Porque o mar se abriu, começou um ciclo, o mar fechou o ciclo. Usa a mesma ferramenta. Mas não, a gente quer manter a história aberta. A gente quer ficar apegado a certas coisas. E Deus está dizendo, para o novo vir, o velho precisa morrer. Tem alguém comigo aqui? Diga amém. Para o novo de Deus vir, o velho precisa morrer. Às vezes a gente vem para a igreja e está aqui cantando, eu quero viver algo novo. E Deus está dizendo, não vou fazer você viver o novo. Por quê? Porque você está apegado àquilo que é velho. Não, talvez você está aqui, Senhor, eu quero viver algo novo. E Deus está dizendo, eu não derramo vinho novo em odres velhos. Quantas vezes, irmãos, olha aqui para mim, a gente é campeão de se apegar a coisa velha. Deixa eu te falar de mim, pastor Júlio César. Eu amo ficar apegado às coisas. Eu lembro um dia que eu entrei no quarto da minha casa e minha esposa estava com uma sacola, sabe aquele saco preto, grande? Aquelas sacolas enormes. Eu entrei e ela tinha um monte de cabide em cima da cama. Quando eu entrei, que eu vi ela tirando uns ternos, que eu não usava já há uns 300 anos, dentro daquelas sacolas, eu fui ficar bravo com ela. Só que quando eu ergui a voz para ficar bravo, ela olhou para mim e disse assim, Deus mandou tirar umas coisas daqui. Falei, como assim Deus mandou? Ela falou assim, não, Deus mandou, porque Ele vai trazer roupa nova para o seu guarda-roupa. Enquanto ela fez isso, eu quis ficar bravo com ela, mas não consegui, porque ela estava com uma autoridade muito grande. E mulher, quando está com uma autoridade muito grande, ai de você de se meter a besta, de querer encarar. O que eu fiz? Irmão, sou vigilante e prudente, fui para a sala, porque cada peça que ela tirava doía. Aí eu estou na sala de casa, porque a gente é assim, tem roupa que a gente não usa, mas gosta de ver pendurado no cabide. Tem 10 anos que não usa, mas gosta de ver lá. Aí eu fui para a sala, sentei no sofá, e minha esposa passou com aquela sacola enorme no corredor, e aquilo me doía, e o Espírito Santo disse para mim assim, filho, às vezes o novo não vem porque não tem espaço.
está aqui dizendo: Senhor, eu quero viver coisas novas. E Deus está dizendo: não tem espaço para o novo. Senhor, eu quero viver algo novo. E Deus está dizendo: você está preocupado com Moisés, como é que eu vou te mandar algo novo? Deus está dizendo: limpa o guarda-roupa, porque eu tenho coisas novas para a sua vida. E deixa eu te falar aqui, ei, você é mais transparente do que imagina. Se você está guardando coisa velha, é porque na sua mente está repleto de pensamentos velhos. Sua mente está velha. Se sua mente está velha, os seus pensamentos, as suas emoções também estão velhas. Você é mais transparente do que pensa. Gente que acumula, gente que vive acumulando coisas velhas. Já reparou que coisas velhas juntam bicho? Porque Deus não se compromete com aquilo que é velho. Não adianta guardar o maná de ontem para hoje. Nem a adoração de ontem Deus quer. Deus quer uma adoração nova. A adoração de ontem serviu para ontem. Hoje Deus quer algo novo. Por quê? Porque Ele é Deus de coisas novas. Não ofereça coisas velhas para Deus esperando coisas novas. Deus tem uma porção nova para você. Aleluia. Quem crê nessa verdade glorifica o nome do Senhor. Sabe qual era a função do sacerdote levítico? Acordar todo dia pela manhã, ir lá no altar, tirar as cinzas, tirar a lenha que sobrou, as cinzas do dia anterior, e colocar lenha nova. Porque para Deus o altar tem que ter coisas novas. Aí eu te pergunto, olha para dentro de você, como é que você está? Eu estava aqui conversando com o pastor Alisson agora no gabinete, e ele dizendo para mim: pastor Júlio, nós precisamos de uma mentalidade nova, de uma visão nova. Sabe o que Josué está precisando aqui? De uma estação nova. E é difícil. É difícil, não é difícil para Deus trazer para você uma casa nova. Você acha que Deus tem dificuldade com isso? Você acha que Deus tem dificuldade de te colocar num emprego novo? Você acha que Deus tem dificuldade de colocar você numa nova estação? Não. O desafio de Deus é colocar a sua mente numa nova estação. Dá mais trabalho para Deus mudar você do que mudar a sua história. Dá mais trabalho para Deus mudar a sua mente do que mudar as circunstâncias. Porque tem situações que só vão mudar quando você mudar. E o desejo de Deus é mudar a sua mentalidade. Olha aqui. Pega um morador de rua, leva para sua casa, dá um banho nele, faz a barba dele, coloca a sua melhor roupa nele. Você não vai ter, talvez você não vai ter, esse não vai ser o seu maior desafio. O seu maior desafio não é tirar um morador da rua. O seu maior desafio é tirar a rua de dentro dele. Porque se você não tirar a rua de dentro dele, ele volta para a rua. Outro dia, eu sempre quando eu vou viajar, eu estou indo para o aeroporto embarcar, eu passo sempre no mesmo lugar. E eu lembro de passar num lugar onde eu vi aquelas casas que a prefeitura constrói, tipo Coab, Soab, cada lugar tem um nome. Eu vi aquelas casinhas todas bonitinhas, pastor Alisson. Várias, todas bonitinhas. Eu vi a inauguração, eu lembro de passar lá na semana da inauguração, está tudo pintadinho, lindo. Passa lá na frente agora para você ver como é que está. Cheio de lixo, cheio de cachorro de rua. Está uma miséria. Por quê? Tiraram as pessoas do lugar, mas não mudaram a mentalidade delas. E o reino de Deus, o evangelho, não vai mudar você de ambiente, mudar você de lugar. O evangelho vai mudar você, porque se você mudar, tudo muda. O evangelho vai mudar a sua mente, porque se você mudar, se a sua mente mudar, tudo muda. É por isso que Paulo diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Só quem crê que Deus tem uma mentalidade nova para nós, glorifica o nome do Senhor. Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se,
Porque existe um Jordão aí na frente. Passa esse Jordão para caminhar no novo de Deus, no caminho inédito. Primeiro, o velho precisa ficar para trás. Segundo, tem um desafio enorme que você precisa transpor. Toda a direção de Deus vai colocar você na rota dos seus maiores desafios. Deus não está preocupado com o seu conforto, Deus está preocupado com o seu crescimento. Quem está comigo na mensagem, diga amém. Deus não está preocupado com o seu conforto, Deus está preocupado com o seu crescimento. E toda a direção, pastor Júlio, como que eu sei que algo é de Deus? Quando Deus coloca você na rota de um grande desafio. Irmãos, olha aqui para mim, presta atenção nisso aqui. Se você não está vindo daqui e o diabo não estiver vindo de lá, é porque você está indo do lado dele. Porque caminhar na direção de Deus é entender que você está indo contra o diabo. O inferno vai se levantar, desafios enormes vão surgir, mas quem caminha com você já garantiu a vitória. Quem caminha com você já garantiu que a vitória é nossa. Não importa o tamanho do desafio que está por vir, Deus está dizendo: passa. Passa esse Jordão. Deus não vai colocar você num caminho todo certinho. Não. Quem tem um caminho todo certinho, todo corretinho para você caminhar é Satanás. Com o diabo, olha aqui para mim. Com o diabo é assim: tudo isso te darei. Com Deus, tire a sandália dos seus pés. Com o diabo é: tudo isso te darei. Aleluia. Satanás te oferece os benefícios, Deus te oferece uma cruz, Deus te oferece um sacrifício, mas Ele tem uma recompensa grandiosa para você depois desse desafio. Quem crê nessa verdade? Passa esse Jordão. Nós precisamos transpor. Quantos desafios essa igreja tem enfrentado? Olha o desafio da construção. Olha o desafio da reforma. Olha o desafio. Só que eu vejo que Deus não está mudando só a estrutura da Adejan. Não. Deus está mudando a visão. Deus está mudando a mentalidade. Por quê? Porque mudando a mentalidade vem prosperidade. Mentalidade nova, prosperidade, abundância da parte de Deus. Levanta a mão para receber isso. Eu profetizo que Deus vai abundar, superabundar todas as áreas da sua vida. Deus tem um novo tempo para Adejan. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Passa esse Jordão. Aí vem Deus e diz assim: pastor Alisson, passa esse Jordão. Deus está falando com o líder, passa. Só que Deus está falando: se você passar, vai ter gente que vai passar com você. Passa esse Jordão, tu e todo esse. Tem gente que vai ser abençoado só pela sua movimentação. Vou repetir isso aqui, que isso aqui me pega. Tem gente que vai ser abençoado com você. Se você se movimentar, pai, a sua casa vai ser beneficiada. Se você se movimentar, líder, pastor Alisson está se movimentando, a igreja vai ser abençoada. Aleluia. Se você se movimentar, os seus filhos vão ser abençoados. Deus está dizendo: passa esse Jordão, porque tem um povo que vai passar junto com você. Tem uma multidão que vai passar junto com você. Tem um povo que vai passar com você. Deixa eu te falar aqui, deixa eu te falar uma verdade. A coragem, ela é contagiosa, mas a covardia também. O medo também. Lembra do exército, lembra de Davi? O exército de Saul estava apavorado. Mas se você olhar a história, você vai ver que Saul também estava. Porque o grito de Golias acovardou um exército. Mas o grito de Golias encorajou um menino. O mesmo grito que acovarda um exército é um grito que encoraja um menino. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui mexe tanto comigo. Por quê? Porque isso nos prova que quem está à nossa volta influencia. Ei, para de andar com gente medrosa. Para de andar com gente covarde. Começa a andar com gente que está motivado a chegar onde você quer chegar.
Isso é tão verdade. A coragem, ela é tão contagiosa. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Imagina quando a ordem era ao som de todos os instrumentos. O que eles deveriam se fazer? O que eles deveriam fazer? Se curvar. Ao som de todo instrumento eles deveriam se curvar. Imagina quando a gaita de fole tocou, quando o pífaro tocou. Imagina o Sadraque fazendo esse movimento aqui. Mesaque olha para ele e diz: rapaz, não se curva não. Se curva não. Você vai ficar de pé. Vou. Aí Abednego olha para o outro e diz assim: rapaz, nós vamos ficar em pé. Porque quem já se curvou diante do Todo-Poderoso não se curva diante de Deus nenhum, diante de rei nenhum na terra. Fica de pé. A coragem de um contagiou os demais. Sabe quando você está sozinho e você não passa naquele lugar? Mas se a sua esposa está com você, ou se o seu marido está com você, você fala: amor, vamos? O marido diz: bora. Você está comigo? Estou. Então vamos. Porque a coragem contagia. Tem coisa que você não faria sozinho, mas se tiver um corajoso com você, isso vai gerar ousadia. Ei, para de andar com covarde e começa a andar com as águias da Adejan. Começa a andar com as águias. Isso aqui é o ninho das águias. Começa a andar com gente corajosa. Deus vai impulsionar pessoas que vão te impulsionar para o propósito dele. Quem crê nisso? Passe esse Jordão, porque tem um povo que vai passar com você. Passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar os filhos de Israel. Deus, é interessante esse texto, que Deus está dizendo assim: entre na terra, coloque os pés. Tem uma tradução que diz assim: todo lugar que pisar a planta do teu pé. Verso 3. Todo lugar que puserem a planta do pé, eu darei a vocês. Irmãos, olha aqui para mim. Não peça a Deus aquilo que você não teve coragem de colocar os pés. Não peça a Deus aquilo que você não teve coragem de colocar sequer os pés. Sabe o que Deus está dizendo? Ei, oração sem ação não gera nada. Já reparou que tem gente que sobe monte, desce monte, faz campanha de oração e não acontece nada? Por quê? Porque fica transferindo para Deus aquilo que ele precisa fazer. Deus, sabe o que Deus está dizendo aqui? Todo lugar que pisar a planta do seu pé. Você quer tomar posse? Coloca os pés lá. Deixa eu te falar aqui. Há poucos dias atrás, cerca de um mês atrás, a Ford lançou um carro. E eu lembro que em 2022, eu comprei um carro com uma vendedora. No final da pandemia, eu comprei um carro com ela. E ela sempre me manda foto de um carro, outro, tal. E eu quase não respondo. Mas nesse dia ela me ligou. Ela mandou a foto de um carro e me ligou. Disse: pastor Júlio, a Ford está lançando um carro. Ford Territory 2025. Eu estou vendo o senhor dentro desse carro. Falei: minha irmã, quanto que é? 215 mil. Pergunta se eu tinha o dinheiro. Falei: que hora que eu preciso estar aí? Quero fazer o test drive nesse negócio. Então o senhor pode vir que está agendado. Eu vou deixar esse carro 2 dias com o senhor. O que eu fui fazer? Colocar os pés, irmão. Tinha dinheiro? Não. Mas, ei, e o Deus que eu sirvo? Tem. Ei, o problema é que a sua visão é muito pequena. Quem tem a visão grande, irmão, vai ver. Ah, pastor, não tenho dinheiro. Pisa lá, que Deus financia. Pisa, que Deus prepara. Vai andar no carro que Deus prepara. Vai fazer, vai desfrutar. Sente. O corretor ligou. Esses dias eu estava conversando com um casal. Pastor Júlio, nós não tínhamos dinheiro nem para pagar o casamento. Hoje nós estamos numa casa de mais de $500 mil. E se o senhor perguntar para mim como, eu não consigo te explicar. Eu só sei dizer: foi o Senhor que fez isso. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. O problema é que você fala muito de fé e você não tem. O problema é que você prega muito sobre fé e você não materializa a fé. Ei, fé sem materializar. A fé precisa de materialidade. Pisa. Toca.
Mas a gente vive pedindo para Deus aquilo que a gente não tem coragem nem de colocar os pés. Sabe por que você não tem coragem de colocar os pés? Porque sua visão não alcança. Deus não vai te dar aquilo que a sua mente não alcança. Deus não vai te dar aquilo que a sua visão não alcança. Porque o combustível da fé é a visão. Por que Caleb tomou posse da terra prometida? Porque ele teve uma visão diferente dos demais espias. Porque a fé dele alcançou. A fé em Cristo Jesus. Irmãos, nós ouvimos uma palavra poderosa de oferta aqui. Deus não vai te dar, Ele já te deu. Coloca os pés. Não, eu estou pregando para uma igreja que entende que tudo que o Senhor conquistou na cruz é nosso. E se é nosso, nós vamos tomar posse. Eu profetizo que você vai tomar posse de todas as promessas que Deus te fez. Tudo que o Senhor conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Quem pode dar glória a Deus por isso? Todo lugar que pisares, tem coisa que eu estou tomando posse porque eu pisei lá. E às vezes a gente vai pisar, não é fisicamente, a nossa visão vai pisar. Porque primeiro a sua visão chega, depois os seus pés pisam e depois as suas mãos tocam. A sua visão precisa chegar. E Deus está dizendo assim: você vai atravessar esse Jordão, porque todo lugar que colocar a planta do seu pé. Olha aqui, para de correr atrás de bênção e começa a pisar onde Deus quer que você pisa, que as bênçãos vão correr atrás de você. Tem um tipo de crente que não pode ver uma campanha. Aqui não tem nada, mas por aí. Não pode ver uma campanha de um profeta revelando CPF, RG, alguma coisa, ele vai para lá. Porque ele não sabe o CPF dele e ele quer que o profeta explique para ele qual é. Ele não sabe qual é o RG, ele tem que ir lá. É só acessar um aplicativo aqui que eu sei meu CPF. Eu preciso ir atrás de profeta que me diga qual é o meu CPF. Não entendo essas coisas. Tem um tipo de crente que anda atrás desses movimentos aí. Não pode ver uma campanha de bênção. Não, na campanha da tarde, da chave de não sei. Crente que caminha na direção de Deus, ele não corre atrás das bênçãos. É as bênçãos do Senhor que corre atrás dele. O salmista disse assim, certamente, não tem dúvida. O salmista está dizendo, é certo. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quem crê que a palavra do Senhor é fiel, ela vai te seguir. Onde você colocar a planta dos pés, aleluia, a bênção do Senhor vai chegar. Quem concorda, diga amém. Olha que poderoso isso. Coloca para mim o verso 4. Mais uma verdade. O território que vocês irão está desde o deserto. Isso aqui mexe comigo. Olha que poderoso isso aqui. O território que você irá, começa onde? É deserto, Líbano, até o grande rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus até uma grande na direção do poente do sol. Deus está dizendo assim, olha o tamanho das promessas. Deus está calculando a extensão das promessas e tentando fazer ele enxergar. Na minha tradução diz assim, pastor Alisson. Na minha tradução diz assim, todo lugar que pisar a sola do teu pé, eu tenho te dado, conforme declarei a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar em direção ao poente do sol, será o vosso termo. Deus está dizendo, até o poente do sol. É como se a visão de Josué não alcançasse. Josué está tentando, onde é, Senhor? Por aqui. Deus está dizendo, é até o poente do sol. O poente do sol é longe? O poente do sol é longe? Sim ou não? Mas onde começa? Começa no deserto. Para chegar no poente do sol, o território de vocês irá desde para chegar no poente do sol, começa onde? Se você está no deserto, você está exatamente no ponto de origem das promessas. Se você está no deserto, pastor Júlio, eu estou passando pelo deserto. Você está exatamente no ponto de origem das promessas. Não desista aí. Porque deserto
é só o ponto de partida. O final é no poente do sol. O final é no poente do sol. Quem crê nisso glorifica o nome do Senhor Jesus. Isso é tão poderoso, porque Deus está falando de um processo. As promessas, elas começam onde? No deserto. Deixa eu te falar uma verdade aqui. Baixa um pouquinho meu fundo, deixa eu te falar. Tem pouca gente que sabe disso. Eu sou formado na área de logística. Eu fiz engenharia. Eu sou formado em mobilidade urbana. Ou seja, todo o mapeamento do transporte público de Foz passou pelas minhas mãos lá em 2008, 2009, 2010. Porque as pessoas veem a gente nas redes sociais e acham que a gente caiu de paraquedas. Nossa, foi o Instagram que viralizou. Não foi o Instagram que viralizou, Davi. Foi um desconhecido dentro do palácio dizendo para Saul assim, ó, eu conheço um menino que sabe tocar. Porque o algoritmo da terra pode até te projetar, mas é o algoritmo do céu que te leva onde ele... Aí escuta só, escuta essa aqui. Eu estou pregando num culto de domingo pela manhã. Eu estou pregando num congresso no domingo pela manhã. E eu estava em crise naquela época. E a minha crise era assim. Eu tinha muito convite para pregar. Eu era líder de jovens. Eu comecei pregando, liderando jovens. Fui líder de jovens durante 7 anos em Foz do Iguaçu. Liderando a mocidade do campo da Assembleia de Deus lá em Foz. A UMADF. E eu pregava. E eu comecei a receber convites para atender eventos, congressos. E eu estava indo. Só que eu tinha meu trabalho. Aí eu ficava naquela, vou ou não vou, porque eu tinha meu trabalho. E às vezes eu rejeitava convite por conta do plantão que eu tinha que dar no domingo. Às vezes eu tinha que pegar o carro e sair na cidade de Foz do Iguaçu, anotando os horários dos ônibus. E eu em crise com isso. Até que uma irmã do Coque chega em mim, num domingo pela manhã, e ela disse assim, estou te arrancando de lá com braço forte. Estou te arrancando de lá com mão forte. Eu falei, vai ter que ser com mão forte, porque eu tenho estabilidade. Eu estava na prefeitura. E dito e feito, Deus me arrancou de lá com mão forte. Depois eu posso até entrar em detalhes se você quiser saber. Mas Deus me arrancou de dentro da prefeitura. E Deus me arranca de lá, e o que eu faço? Vou me jogar no ministério. Porque eu estava recebendo muito convite. Só que foi eu me jogar no ministério, os convites sumiram. Já reparou que quanto mais fiel a Deus, mais difícil fica? Vou repetir. Já reparou que quanto mais fiel a Deus, maior é o desafio? Por quê, pastor Júlio? Irmãos, a prova da sua fidelidade a Deus é o nível de batalha que você enfrenta. Porque Deus não confia as suas maiores batalhas para os seus soldados mais fracos. Deus confia as suas maiores batalhas para os seus maiores soldados. Receba essa palavra aqui. Aí escuta só. Eu estou um dia dentro de casa, os convites sumiram e eu naquela, vou voltar para o meu trabalho, eu vou dar um jeito. Eu tinha 2 anos para voltar para a prefeitura. Porque lá na prefeitura de Foz é assim, você saiu, você tem 2 anos, a prefeitura ainda deixa o seu cargo aberto lá. E eu falei, eu vou voltar. Trago um advogado, mexo com um advogado e vai dar certo. E o papai falando para mim, não, acabou. Aí escuta só, eu acordo um dia pela manhã, isso em começo de 2009, eu acordo pela manhã, minha esposa chega em mim e diz assim, amor, está acabando as coisas. Falei, como é que é? Tem 2 caixas de leite para a Duda. Eu falei, Senhor, e os convites, as agendas, cadê? E nada está acontecendo. Eu falei, eu vou voltar para o meu trabalho. De repente chega um irmão lá na porta de casa, Júlio! E o irmão João, esse irmão que foi lá em casa era um irmão bem aleatório. Ele nunca tinha ido na minha casa. Quando eu saio para atender ele, assustado que era ele, eu falei, pois não, irmão João. Ele disse assim, Deus me mandou aqui. Falei, eita. Se fosse hoje, o que eu iria falar? Naquela época não tinha Pix, mas se fosse hoje, vai pedir meu Pix, vai me abençoar, estou precisando. Fui para o lado dele e falei assim, irmão João, o senhor quer entrar? Não, eu vim dar um recado de Deus e é aqui do portão. Falei, então fale. E aquele senhorzinho bem sistemático, cabelinho branco, olhou para mim e disse assim, Júlio, o meu genro arrumou um emprego, ele fechou a carteira.
E eu estou precisando de alguém para trabalhar para mim. Você sabe que eu faço umas pamonhas? E eu estou ali de joelho dobrado falando com Deus: Senhor, arruma alguém para mim, para vender pamonha para mim. E sabe o que Deus disse? Que você vai vender pamonha para mim. Falei: como é que é, irmão João? E ele bem humilde disse: não, Deus está dizendo, Deus disse para mim que a vaga é sua. Nessa petulância, a vaga é sua. Falei: irmão João, Deus não se engana, mas o senhor está bem enganado. Aí na hora, qual foi a voz que sussurrou no meu ouvido? Eu tenho formação acadêmica, eu tenho currículo, eu me preparei para ser engenheiro. E vou vender pamonha? Mas nunca. O Naamã cresceu dentro de mim. Falei: irmão João, muito obrigado. Deus abençoe. Ele falou: filhos, você vê aí com Deus. Caso você precisar, a vaga está lá para você. E saiu. Quando ele saiu, eu fui descendo para o lado da minha casa. E do portão da minha casa até a porta tem uma distância. E naquele meio tempo eu fui falando com Deus. E o Espírito Santo falou para mim: aceita que dói menos. Você ri porque não é você. Falei: Senhor. E aquela voz dizendo: aceita que dói menos. Está faltando coisa na sua casa, aceita. E eu lá no meio da calçada falei: irmão João, que hora que eu tenho que estar lá? Eu lembro dele parar. Eu vi pela grade do portão. Ele parar e dizer: 3 horas da tarde, filho. Vai ter uma caixa de isopor lá te esperando. Eu entrei dentro de casa, minha esposa estava lavando louça. Quando eu entrei, eu falei assim: amor, acabei de arrumar emprego. Ela falou: emprego? Como assim? Sabe o irmão João da pamonha? Sim, o irmão João da pamonha. O que tem? Eu vou vender pamonha para ele. Minha esposa só sabia dar risada. Eu não sabia se chorava ou ria com ela. Irmãos, eu não almocei naquele dia. Eu fui para o joelho falando: Senhor, por que o Senhor permite que a gente passe por isso? 3 horas da tarde eu estava lá. Tinha uma caixa de isopor me esperando. Foram 9 meses vendendo pamonha. A primeira vez que eu entrei naquele golzinho 89, que eu tenho um barulho do motor daquele golzinho até hoje no meu ouvido, eu fui para o bairro mais escondido de Foz do Iguaçu, porque eu não queria que ninguém me visse. Mas foi lá que Deus me preparou para as promessas. Foi nesse deserto que Deus me preparou para viver o que eu estou vivendo hoje. Foram 9 meses. Não foi uma, nem 2, nem 3 vezes que eu engatei a primeira marcha, segunda marcha daquele gol. Parei numa esquina e chorei, tentando entender: Senhor, por que eu estou aqui? No ano passado, no mês de setembro, eu preguei em Montes Claros, Minas Gerais, eu e o Fernandinho, para mais de 25 mil pessoas na praça de Montes Claros. Mais de 25 mil pessoas. Eu subi para pregar antes do Fernandinho cantar. Cerca de 250 pessoas se entregaram a Cristo. Aproximadamente cerca de 250 pessoas entregaram a Cristo. Veio uma multidão para frente se entregar ao Senhor. Eu desci de lá, daquele trio elétrico, falando: esse é o lugar que Deus falou que eu estaria. Esse foi o lugar que Deus falou. Esse é o lugar que Deus me prometeu. Eu entrei dentro do camarim, tinha uma mesa de fruta. Uma mesa linda, repleta de fruta, água de coco. Aquele negócio que você vê, o camarim de um artista. Tinha fila de gente para tirar foto comigo e com o Fernandinho. O governador Romeu Zema estava lá. Deputados estavam lá, tirando foto com a gente. E eu me sentindo grandão, e eu todo me achando. De repente uma voz gritou no meu ouvido: pamonha, pamonha, pamonha. O Espírito Santo, eu sentei no sofá. Na hora que eu sentei no sofá, aquela voz ficou no meu ouvido: não esquece de onde eu te tirei. Sabe por que a promessa de Deus começa no deserto? Para que você não se perca no poente do sol. Eu vou repetir.
Sabe por que Deus permite você passar pelo que você está passando? Para que você não se perca no lugar que Ele vai te levar. Porque Deus foge aos seus escolhidos no deserto das provações. É no deserto das provações que Deus molda os seus escolhidos. Mas é o poente do sol que Ele tem preparado para você. Só quem pode dar um brado de vitória é o Senhor. Deus tem o poente do sol preparado para você. Esforça-te, tem bom ânimo, porque você vai chegar nas promessas. Quem crê nisso, glorifica o nome do Senhor. Olha o verso de número 5, eu caminho para encerrar. Ninguém poderá resistir você todos os dias da sua vida. Ninguém vai poder te parar. Como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Eu não te deixarei e nem te abandonarei. Isso aqui é profético demais. Deus está dizendo: eu fui com Moisés na outra estação, eu vou ser com você, irmãos. Deus esteve com você no ciclo passado, te ajudou a ficar de pé. Ele vai continuar com você nesse ciclo. Deus foi com você no passado, Ele vai continuar com você nesse tempo. Fique em pé adorando o Senhor. Deus está contigo para te guardar. Quem crê nessa palavra, tem um tempo inédito para você. O inédito de Deus virá sobre a sua vida. Olha o verso 6 e eu fecho a mensagem. Verso 6: seja forte e corajoso. Você já ouviu tanto essa mensagem? Seja forte. Olha aqui para mim. Covarde não toma posse do que Deus tem. Seja forte, corajoso. Deixa eu finalizar essa mensagem na pessoa de Cristo. Eu gosto de finalizar as ministrações nele, porque Ele é o centro. Josué é uma tipologia de Jesus. Entenda isso. Ser forte e corajoso é entender que o forte e o corajoso se manifesta no meio das provações. O forte e o corajoso não se manifesta nos banquetes. O forte e o corajoso não se manifesta nas conferências, quando está cercado de muita gente. O forte e o corajoso se manifesta no meio da tribulação. É no abandono, quando você pede para alguém orar por você e todos dormem. É lá no Getsemane, quando não tem ninguém e você olha para o que está por vir e você tem medo. É nesse momento que o forte e o corajoso, ele se levanta. Porque você fará esse povo herdar a terra aqui sob juramento. Eu prometi a dar aos seus pais. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui essa noite? Que se você, pai, for forte e corajoso, a sua filha vai chegar em lugares mais altos. Que se você continuar, mãe, orando por eles, os seus filhos vão chegar onde Deus tem preparado para eles. Que se você continuar sendo forte e corajosa, pastor Júlio, o senhor não sabe como eu estou aqui essa noite. O senhor não sabe como eu entrei aqui essa noite. Eu estou desgastada, eu estou convalescida, eu estou quase entregando os pontos. Deus está dizendo para você que hoje está aqui para te dar força, para te dar coragem. Você crê nisso?